Thank you.
entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei do mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber tua palavra, Deus, que me fará vencer. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. E a nossa esperança. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor.
satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O teu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças para viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O teu amor não tem limites e em teu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O teu amor não tem limites e em seu perdão encontro paz. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Orar a Deus faz bem à alma, orar a Deus me satisfaz. Quando nós olhamos para a vida de Neemias, nós vamos ver que ele se destacou na história como um intercessor. Na verdade, meus irmãos, Neemias tinha dois direcionamentos da vida. Neemias, ele tinha o direcionamento de consolação. O seu nome, na verdade, tem esse significado. O seu nome significa aquele que Deus consola, consolado por Deus ou consolador. Mas ele também tinha o direcionamento de um intercessor. E ele se destacou na história exatamente por esses dois direcionamentos. Ele foi o consolador, mas ele também foi o intercessor. Como consolador, Neemias estava perto das pessoas, e como intercessor, Neemias estava perto de Deus. E Neemias era, acima de tudo, um homem de oração.
Neemias, na verdade, ele foi um homem muito ocupado. Se você ler a história de Neemias, você vai perceber isso. Era um homem totalmente ocupado. Mas ele não era tão ocupado para não ter tempo de oração, para não ter tempo para Deus. Sabe, meus irmãos, uma das artimanhas do diabo é exatamente isso. É de nos manter ocupado, de nos manter cheio de tarefas, porque ele sabe, se ele nos manter ocupado, de nos manter cheio de tarefas, nós vamos deixar a oração para um segundo momento, para um segundo plano, vamos nos manter tão cheio de coisas, e vamos deixar as coisas de Deus para depois. Nós vamos deixar o tempo devocional para depois, nós vamos deixar a oração para depois, nós vamos deixar o nosso encontro de célula para depois, nós vamos deixar o nosso tempo da escola bíblica dominical para depois, e Satanás então vai roubando o nosso tempo com Deus, e nós vamos deixando as coisas de Deus para depois. Se Neemias não fosse um homem de oração, um homem de intercessão, o futuro de Jerusalém não seria o mesmo. O futuro de Jerusalém teria sido outro. E Neemias foi um instrumento de Deus para interceder por Jerusalém, para interceder por aquela nação. E a oração de Neemias foi uma oração que tocou o céu. Foi uma oração que moveu o céu em favor da reconstrução de Jerusalém. Na verdade, a oração, meus irmãos, a oração move o céu, a oração aciona o poder de Deus. A oração desencadeia grandes intervenções de Deus na história. E tem uma frase que confirma isso, e você já deve ter ouvido essa frase algumas vezes, quando ela diz: quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. E Neemias, ele começa o seu ministério orando. E a oração de Neemias é uma das orações mais significativas que você vê na Bíblia. E vemos nessa oração de Neemias alguns elementos. Nós vemos o elemento da adoração, nós vemos o elemento da petição, nós vemos o elemento da confissão e nós vemos o elemento da intercessão. E aquilo que eu quero focar nesta manhã aqui é exatamente o elemento da intercessão, aquilo que Neemias faz nessa sua oração. E é isso que eu quero focar aqui, é a intercessão. Interceder significa mediar, interceder é você se colocar no lugar do outro, interceder é você defender a causa do outro, é quando nós nos colocamos no lugar do outro, é quando você começa a clamar alguma coisa pelo outro também. Sendo assim, meus irmãos, o que nós podemos aprender com essa oração aqui de Neemias, com a vida desse intercessor? Qual é o valor de uma intercessão? Qual é o valor de você interceder pela causa do outro? Qual é o valor da intercessão? O intercessor, o que eu aprendo aqui nesse texto, o intercessor é aquele que se sente responsável diante do conhecimento da realidade daquilo que o cerca. O verso que nós lemos aqui, verso 1, capítulo 1, verso 4, eu quero repetir, diz assim: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. O intercessor torna-se responsável diante do conhecimento da realidade que o cerca. O intercessor é aquele que está disposto a carregar o peso de outra pessoa, a sentir aquilo que o outro está sentindo. É aquele que sente o peso da alma, aquele que sente o peso das emoções, aquele que sente o peso de tudo aquilo que o cerca. Quem não sente o peso de nada que o cerca, meus irmãos, não consegue ser um intercessor. Neemias reage com choro, com lamento, com jejum, ao ouvir a realidade que o cerca, ao ouvir as notícias de Jerusalém. E por isso ele diz: quando eu vi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Ou seja, o conhecimento dos problemas do seu povo o levou a orar a respeito daquela situação. Ele sentiu o peso da miséria daquele povo. A miséria daquele povo estava o incomodando. Ele não ficou parado. Ou seja, ele ficou comovido com aquela situação. Ele orou, meus irmãos, durante 4 meses. Ele jejuou durante esse tempo, ele lamentou durante esse tempo, ele não ficou parado. O intercessor, então, ele sente a dor daqueles que o cercam. Neemias orou, Neemias lamentou, Neemias jejuou durante esse tempo, durante esses 4 meses, pela causa daquele povo. A sua oração foi persistente, a sua oração foi fervorosa.
O intercessor, ele não tem pressa de sair da presença de Deus, até que a causa da sua intercessão seja respondida, seja atendida. O intercessor, ele não se cansa em buscar a Deus, ele busca a Deus o tempo todo, ele insiste na sua busca a Deus. Então esse é o intercessor, essa é a sua busca, essa é a sua necessidade, ele sente a necessidade, ele sente o peso, ele busca a Deus. E essa é a primeira lição aqui que nós aprendemos aqui nesse texto. Mas há uma segunda lição aqui desse texto que nos apresenta aqui também. O intercessor também é aquele que reconhece a soberania de Deus. Ele vê o problema, ele sente o peso da realidade, mas ele também vê a soberania de Deus diante do problema. Neemias capítulo 1, verso 5, a primeira parte do verso 5 diz assim: então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível. Ou seja, ele vê a soberania de Deus acima de todas as coisas. Ele vê o problema da nação, ele reconhece que o problema é grande, ele reconhece que os portões foram queimados, que a cidade foi destruída, mas ele vê o tamanho do seu Deus, ele reconhece a soberania de Deus sobre todas as coisas, ele reconhece que Deus é maior que aquele problema também. Neemias sabia de onde viria a solução da sua nação, ele sabia o tamanho do seu Deus, como você e eu também sabemos. A solução, meus irmãos, da nossa nação, não está em hipótese alguma na mudança de governo, também não está na mudança dos senadores, na mudança dos deputados que nós votaremos daqui a um tempo. A solução do nosso país também, da nossa cidade também, não está em mudança do governo, mas está em você e eu, nos colocarmos na brecha em oração. Como também a solução para a sua vida, para o seu casamento, não está no divórcio, não está nas mudanças que você planeja, mas está em buscar um Deus soberano, absoluto sobre todas as coisas. A mudança não está na nossa capacidade, embora talvez seja uma capacidade alta, mas não está nisso. A solução está no Deus Todo-Poderoso, Senhor e absoluto sobre todas as coisas. Um Deus que conhece todas as coisas, que está acima de todas as coisas. A solução não está em você ganhar mais dinheiro, não está em você mudar de emprego, embora isso talvez seja necessário. Não está em você fazer isso ou fazer aquilo, mas a solução está no Deus Todo-Poderoso agindo com poder e graça sobre a sua vida. E isso se dá através da sua oração, na sua intercessão insistente. Porque a solução, meus irmãos, virá de Deus, através da sua intercessão. E o intercessor se aproxima de Deus com um profundo senso de reverência, com um profundo senso de temor nesse Deus Todo-Poderoso. E Neemias começa dessa forma, reconhecendo um Deus Todo-Poderoso. Neemias começa a sua adoração intercedendo a esse Deus, adorando esse Deus, porque ele entende que esse Deus é Senhor sobre todas as coisas. E por isso ele diz, Deus grande e temível. E antes mesmo de pensar nesse problema grande que ele tem, ele focaliza a sua atenção na grandeza de Deus. Primeiro ele pensa no Deus que pode todas as coisas, antes mesmo de pensar no seu problema. Quando pensamos, meus irmãos, e agimos dessa forma, a nossa causa se torna pequena, diante de um Deus tão grande. O seu problema se torna pequeno quando você pensa num Deus tão grande. E foi assim que Neemias se aproximou de Deus. Primeiro ele pensa num Deus grande, num Deus onipotente, num Deus soberano. E ele então se curva diante desse Deus tão grande, com temor e reverência. E essa foi a forma que Neemias se aproximou de Deus. Um Deus que não conhece o impossível. Lembrando agora, pensei quando o anjo veio anunciar a Abraão, que depois de um ano eles teriam, tanto ele quanto Sara teriam um filho. Sara naquela oportunidade estava com 89 anos, e Sara naquela oportunidade estava perto, talvez na antessala, e ela ouviu a conversa do anjo com Abraão, e ela, diz a Bíblia, que ela riu,
E aí o anjo chegou para ela e disse: existe alguma coisa impossível para Deus? Existe alguma coisa impossível para Deus? Não existe nada impossível para Deus. Nada impossível para Deus. Há um texto de Jeremias, capítulo 32, o verso 27, que diz: Deus declarou: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Não existe nada impossível para Deus. Quanto maior Deus se torna para você, menor se torna o seu problema. Às vezes, meu irmão, você está fazendo o teu problema grande demais. Deus, na verdade, é infinitamente maior do que todas as coisas. Deus é soberano sobre o seu problema. Então, pare de olhar tanto para o tamanho do seu problema. Isso você já deve ter ouvido diversas vezes. E comece a olhar para o tamanho do seu Deus. Talvez você ouviu isso milhares de vezes. Mas vale a pena ouvir mais uma vez. E olhe o tamanho do seu Deus. Ele é todo poderoso, ele é infinitamente maior. E não tem jeito de eu falar nisso e não lembrar de um jovenzinho que na oportunidade não tinha nenhuma experiência de batalha, chamado Davi. O seu pai o chama para levar alimento, levar comida para os seus irmãos que estavam na batalha. E chegando lá naquela batalha, ele não se conforma com aquilo que ele vê, e ele fica indignado com aquilo que ele vê, mas ele fica indignado muito mais com seus irmãos e os soldados, com medo, se escondendo dos soldados inimigos, e ele fica indignado com aquilo. E ele diz: quem é esse incircunciso soldado que afronta o exército do Deus vivo? E ele então se coloca para lutar contra aquele soldado, e ele vai porque ele sabe que Deus é soberano, Deus é maior do que tudo aquilo, e ele vence aquela batalha. Eu estou falando de Davi, você sabe muito bem disso. Então, meu irmão, minha irmã, olhe para Deus, confie em Deus. Ele é soberano, ele é acima de todas as coisas, ele é maior do que todas as coisas, ele é soberano, acima de todas as coisas. E essa é a segunda lição que nós aprendemos aqui com Neemias: Deus grande e temível. Mas uma terceira lição desse texto, que o intercessor é aquele que reconhece também a fidelidade de Deus. Capítulo 1, verso 5, a parte B, diz assim: então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. O intercessor também sabe que Deus é fiel à aliança. Neemias expressou isso tão claro em sua oração, quando ele diz: Deus é fiel à sua aliança. Sabe, meus irmãos, nós somos o povo de Deus, o povo da aliança. Nós custamos caros para Deus. O preço foi sangue de Cristo. Foi um preço caríssimo. E Ele firmou conosco uma aliança com o seu povo. E Ele vela por essa aliança. Deus tem uma aliança comigo, Deus tem uma aliança com você. Deus tem uma aliança com esta igreja. Ele prometeu estar conosco para todo sempre. Ele prometeu nos guardar, nos conduzir em triunfo. E quando nós oramos, nós podemos nos apegar, nos agarrar nessa aliança. O intercessor não se fundamenta nos seus méritos, mas se fundamenta na fidelidade de Deus. Olha só, não é porque você merece, mas é na fidelidade, na aliança do Senhor. E o intercessor sabe que o Senhor cumpre essa fidelidade, essa aliança. Neemias, então, ele tem disposição para interceder, porque ele conhecia o caráter, ele conhecia a fidelidade de Deus. Ele sabia que a sua intercessão não ficaria sem resposta de Deus, porque ele sabe que Deus é fiel à sua aliança. Então você sabe que a sua intercessão não vai ficar sem resposta, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Se você é alguém que tem uma aliança com Deus, você pode ter certeza que Deus vai responder a sua intercessão, porque Deus é fiel em cumprir a sua aliança. Então a sua intercessão não ficará sem resposta, meu irmão, porque você tem um pacto com Deus, você tem uma aliança com Deus. Mas você precisa ter essa aliança, você precisa ter esse pacto com o Senhor. Se você não tem essa aliança, se você não tem esse pacto, então faça isso hoje mesmo, agora mesmo. Não saia nesta manhã sem essa aliança, sem esse pacto. Tem muita gente que não tem resposta,
Porque não tem essa aliança, não tem esse pacto, não foi nenhuma renúncia. Deus ouviu Neemias, porque Neemias tinha um pacto. Neemias tinha uma aliança. Se você tem uma aliança com o Senhor, a sua resposta vai chegar, a sua intercessão vai ter resposta. Está conseguindo me entender? É assim que Deus age. Não porque você tem mérito, mas porque você tem uma aliança. Porque você tem um pacto com o Senhor. Essa é a terceira lição que nós aprendemos. Mas uma quarta lição desse texto, que o intercessor é aquele que não desiste da sua busca a Deus. Vamos ler juntos, verso 6, Apatia. Que os teus ouvidos estejam atentos. O intercessor é aquele que não desiste, aquele que não se cansa, aquele que não descansa, aquele que busca Deus o tempo todo. Neemias foi incansável, Neemias orou continuamente, Neemias orou com perseverança. Muitas vezes, meus irmãos, eu acho que isso aconteceu com você, aconteceu já comigo também, nós começamos a orar, começamos a interceder por alguma causa, e aí não vemos o resultado daquela oração, aí abandonamos, paramos. Neemias orou 120 dias seguidamente, lamentou, orou, jejuou 120 dias, e ele não desistiu daquela oração, enquanto não viu a sua causa respondida, atendida. Ele insistiu, até que então Deus liberou aquilo que ele buscava. Talvez você esteja aqui nesta manhã, orando há algum tempo, e já está com vontade de desistir, porque Deus não liberou a resposta. Não desiste não, não para não. Continua buscando, continua orando, até que Deus venha te atender. Busca com choro, busca com lamento, busca com jejum, com pranto, mas busca, não para não. Mas é uma quinta lição aqui desse texto também sobre a intercessão, que o intercessor é aquele que reconhece seus pecados, e os do povo também, e os confessa. O verso 1, verso 6, os versos 6 e 7 dizem assim: confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos teus mandamentos, aos decretos e às leis que destes ao teu servo Moisés. Neemias era consciente das causas da derrota do seu povo. Ah, meus irmãos, como nós temos errado contra Deus. E o pecado foi a causa do cativeiro daquele povo. O Brasil hoje enfrenta uma crise tremenda, de todos os aspectos, por causa do pecado. Pecado que o povo tem cometido contra Deus. Pecado coletivo e pecado pessoal. E nós precisamos nos arrepender. Precisamos pedir perdão. Perdão pessoal, mas perdão coletivo também. Pecado também da omissão. Pecado da omissão. Nós temos o pecado que fazemos, mas temos o pecado da omissão também. De não fazer alguma coisa. Talvez seja o pecado que nós mais temos pecado, mais temos cometido. É o pecado da omissão, de não fazer aquilo que nós precisamos fazer. É o pecado da omissão. Coisas que nós precisamos fazer e não fazemos. Coisas que a igreja evangélica precisa fazer e não faz. É o pecado da omissão. E nós precisamos nos arrepender disso. O Brasil seria outro se nós, evangélicos, agíssemos como deveríamos agir. Fôssemos luz onde deveríamos ser luz. Fôssemos sal onde deveríamos ser sal. Mas às vezes não agimos como deveríamos agir. Às vezes não somos luzes onde deveríamos ser e não somos sal onde deveríamos ser. E nós precisamos pedir perdão a Deus. E precisamos então nos arrepender. Neemias então ele se identificou, ele não ficou culpando as pessoas. O problema é do povo. Não, ele se colocou. O problema é nosso, o problema é meu. O problema é meu. Ele se identificou, ele confessou diante de Deus: eu tenho errado, eu tenho cometido. Nós precisamos agir dessa forma também. Ele se identificou, ele disse: eu confesso os meus pecados.
eu e o meu povo temos cometido, ele se incluiu no negócio. O intercessor, meus irmãos, não é acusador. Ele não fica apontando, olha, eles pecaram, não. Ele não levanta o dedo para os outros, mas se coloca no negócio, ele se coloca como pecador também, clamando por cura. Esse é o papel do intercessor. Neemias também ele foi específico na sua oração. Não temos obedecido aos teus mandamentos, aos teus decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. E esse também deve ser o nosso papel também, confessar os nossos pecados também ao Senhor. Provérbios 28, verso 13 diz, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra a misericórdia do Senhor. Mas a última lição que eu quero apresentar nesta manhã, a todos nós, que o intercessor é aquele que se apoia nas promessas da palavra de Deus. Verso 8 diz assim, vamos ler juntos? Levanta-te agora, não, lembra-te agora do que dizeste a Moisés, o teu servo. A palavra de Deus, a Bíblia e a oração andam de mãos dadas. Eu vou repetir essa palavra para que você ouça bem. A palavra de Deus e a oração, elas precisam andar juntas. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa conhecer a Bíblia. Você tem que conhecer as promessas da palavra de Deus. Você quer que a sua casa ande em pé? É palavra de Deus e oração. Você quer que o teu casamento ande em pé? É palavra de Deus e oração. Você quer que a sua célula seja firme? Palavra de Deus e oração. Quer que a sua igreja ande firme? Palavra de Deus em oração. Por isso o intercessor precisa conhecer bem a palavra de Deus. Precisa ler a Bíblia, precisa ter um tempo devocional. Não pode pegar a palavra de Deus apenas aqui na igreja. Não pode orar apenas aqui no momento de culto, de celebração. A palavra de Deus ela é o combustível que alimenta a vida do intercessor. Por isso, tudo que você precisa, a resposta está na palavra de Deus. Neemias sabia de tudo isso. E por isso ele começou a sua oração dessa forma. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. A memória de Deus, na verdade, é infalível. Pois Deus é onisciente. Mas Ele ama, Ele gosta de ser lembrado de suas promessas. E quem ora baseado na palavra de Deus, meus irmãos, ora segundo a vontade de Deus, com base na palavra de Deus. As maiores orações da Bíblia, elas foram fundamentadas nas promessas da palavra de Deus. E você pode orar assim também, fundamentando as suas orações na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Mas para isso você precisa conhecer a palavra de Deus. Sendo um intercessor que ora, mas que ore baseado nas palavras de Deus. Neemias foi assim, um intercessor que orou, que agiu. Neemias orou, jejuou, lamentou, dessa forma. Que sejamos assim como Neemias. Ele colocou essa causa diante de Deus, dessa forma. E que Deus assim nos abençoe também, para que sejamos intercessores dessa forma. E você vê que o desenrolar dessa história de Neemias foi um desenrolar que a reconstrução aconteceu. Depois ele fez um pedido diante do rei. Ele pediu cartas de autorização. Ele mobiliza o povo. Ele triunfou sobre as dificuldades. Apesar que houveram oposições, mas ele triunfou sobre as oposições. E as coisas foram acontecendo. A cidade foi reconstruída, os muros foram erguidos, os portões foram reconstruídos. E tudo isso aconteceu por causa da oração de um intercessor. Aquela cidade foi reconstruída por causa do intercessor. Eu creio que isso ainda acontece, meus irmãos. Eu creio que quando um intercessor se levanta em favor de uma causa, uma reconstrução acontece. Eu creio que quando um intercessor se levanta, um filho é reconstruído, um casamento é reconstruído, relacionamentos são reconstruídos, famílias são reconstruídas, empresas são reconstruídas, vidas são reconstruídas, finanças são reconstruídas, porque Deus se agrada
de um intercessor que se movimenta aqui na terra. Porque quando o intercessor se movimenta aqui na terra, há um movimento também nos céus em favor dessa oração. Porque a oração, meus irmãos, ela movimenta os céus. Ela movimenta os céus. Que esses princípios na vida de Neemias, de um intercessor, sejam colocados em práticas também na sua vida e na minha vida. E que Deus assim nos abençoe nesta manhã, para a honra e para a glória de Deus. Amém. Vamos orar, feche seus olhos. Vamos orar nesse instante. Deus, nós te louvamos, te adoramos, ó Deus, nesta manhã. Em gratidão ao Senhor, ó Pai, por poder falar com o Senhor nesta manhã, por poder ouvir a Tua voz. Muito obrigado. Obrigado, Deus, porque nós podemos, ó Deus, ouvir a Tua voz, falar sobre oração, falar sobre intercessão, e saber, ó Deus, o Senhor está falando conosco, nos alertando sobre a oração. Muito obrigado por tudo isso. Continue falando a cada coração nesta manhã. Continua, Deus, advertindo-nos, ó Deus, sobre a importância da oração, a importância da Tua palavra nos nossos corações. Continue falando a cada um de nós nesta manhã. É a nossa oração, ó Deus, que fazemos no poderoso nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.